Bem-vindos a mais um episódio do podcast Track Record. Aqui a gente fala sobre carreira no mercado financeiro e trazemos pessoas relevantes para compartilhar um pouco da sua jornada. E hoje nós trouxemos Reinaldo Custódio, um executivo aí do mercado financeiro, meu amigo também já de longa data. O Reinaldo é economista, assim como eu, é mestre em Previdência, né? Isso. Economia e Previdência pela UNB. E já atuou na gestão de grandes portfólios de renda fixa e agora de fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Obrigado por você ter vindo e aceitado esse convite. Cláudio, obrigado. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que o pessoal for assistir. Muito obrigado pelo convite. Te parabenizar aí por esse projeto, por essa iniciativa muito bacana, muito diferente. A gente vê muito podcast aí, muito focado na economia, no mercado financeiro, que é muito legal para onde a gente está ali, né, inserido no nosso trabalho, mas aqui a gente vê algo diferente, né, algo de carreira, que cada um que já veio aqui vai contando a sua história, vai ter a minha também, e se cada história dessa, um jovem for assistir e pegar alguma coisinha dali, já valeu demais o seu programa aqui, né? Então, parabéns, que não sirva só para os jovens, mas sirva para os cascudos também, porque a gente está sempre aprendendo, né? Sim. A gente está sempre evoluindo. Então, parabéns, sucesso. Mais uma vez, muito obrigado pelo esse convite aqui. Isso aí, você traduziu bem. Não serve só para os jovens, serve para todo mundo que quer ganhar um pouco mais de experiência, né? Aproveitar a experiência de outros players para poder continuar o seu desenvolvimento, né? Não só nos livros, não só na carreira técnica, mas principalmente nessa parte de crescimento pessoal e profissional. Concordo. Mas aí, vamos começar um pouco falando de você aí. Como é que foi sua motivação para entrar no mercado financeiro? Quem que era o rei ali antes de começar sua ação profissional, né? Como é que você almejou essa entrada e iniciou os seus primeiros passos? Tá, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Pode ter alguma coisa, uma surpresa interessante no meio, que eu acho. Mas vamos lá. Bom, comecei a estudar economia. Na verdade, o primeiro curso que eu gostaria de ter feito era engenharia civil. Meu pai sempre trabalhou numa empresa de terraplanagem e ali eu, pouco acompanhando ali, eu tinha aquela vontade, né, de estar sendo engenheiro civil, vendo aquele pessoal ali no meio de obra, quando eu ia com ele às vezes. E tentei o vestibular para engenharia civil. No primeiro momento eu não passei, mas eu também tinha um olhar para o lado da economia. Para o lado da economia, olhando ali Jornal Nacional, assistindo um pouco de Jornal Nacional, e você via ali aquele pessoal da parte de política econômica, o pessoal da economia, que dali me chamava a atenção. E passei em economia. Iniciei o curso de economia, comecei a fazer o curso de economia. O início eu achei um pouco diferente, porque assim, na hora que você está no curso de economia, você está achando que você vai estar ali num curso de finanças, né, de mercado, aquela coisa toda. Exatamente. E não é bem assim. O início é diferente. Mas eu estava curtindo o curso de economia, comecei a curtir o curso de economia, fui desenvolvendo esse curso. E quando começou as oportunidades da gente fazer estágio, comecei a fazer estágio, fiz estágio em 2 bancos aqui em Brasília. E depois me formei em economia, fiquei um tempo, assim, desempregado, vamos dizer assim, mas procurando alguma coisa, e até que surgiu uma oportunidade de trabalhar em um fundo de pensão. E entrei nesse fundo de pensão como ali a base, não era estagiário, era o assistente administrativo, numa área muito bacana, área de risco. Já comecei logo numa área de risco, então ali gateando, e entrei com um time muito fera mesmo. Aqui eu já vou puxar um gancho aqui. Eu acho que a área de risco ela é uma escola. Eu passei pela área de risco também do Cicobi, e para mim foi uma escola, assim. Fez toda a diferença na minha formação pela quantidade de produtos, né, quantidade de envolvimento que você tem com a instituição. Exatamente isso. Assim, a gente calculava lá, a minha função lá era calcular o risco de mercado. Então, dentro dessa fundação existem os investimentos. É numa diretoria separada da diretoria de investimento, né, tendo ali o Chinese Wall ali. E comecei no meio de uma galera muito boa, porque esse meio nosso é uma galera muito fera, né, também. Sim. E aí você tem que se dedicar. E nesse caminho, você também tem que contar um pouco com a sorte e aproveitar essas sortes na sua vida, né? Eu já iniciei com um gestor que hoje é um grande amigo, excelente o cara, mas muito exigente, me exigia demais da conta. E ele tinha um negócio bacana que me marcou muito,
era o seguinte, eu estava gatinhando, começando, e, como você falou, risco envolve muita coisa, envolve muita matemática, estatística, Sim, análise, etc. E esse meu gestor, ele sempre no final ali do expediente, durante a semana, 2, 3 vezes na semana, ele separava ali meia horinha e o cara sentava comigo na mesa e a gente ia me ensinar mesmo, me dar uma aula, né, de risco, do trabalho. Então, assim, foi um início de muita sorte com uma pessoa muito bacana, um gestor muito bacana. Uhum. E você começa a se cobrar, né? Porque você está no meio de uma galera fera, começando, não é fácil, porque você quer estar igual aquelas pessoas e você não fica igual aquelas pessoas do dia para a noite. Tem um caminho a ser feito. E aí comecei a trabalhar, gostei bastante, e aí por volta assim, de uns 4 meses depois, 5 meses depois, eu cheguei um dia no trabalho e meu chefe, meu gestor, me chamou para ir para um call que eu nunca tinha ido na minha vida, né? Estava começando, dentro dessa mesa de operações na área de investimento lá da fundação, do fundo de pensão. Um universo completamente diferente. Completamente diferente. Eu já tinha, quando eu entrei, passei pelo local, vi, e aí quando você olha aquele aquário, aquela coisa de vidro, né, cara, que dali chama atenção, porque para quem tá vendo a primeira vez e gosta disso, é que dali, pô, que negócio bacana. E Cláudio, eu entrei, fui, sei lá, 10 horas da manhã, entramos num call, ele falou, vamos ali no call, sabia nem o que eu ia fazer ali. E entrei, era um call com algum gestor de mercado, e aí na hora que eu entrei, aquele negócio me chamou muita atenção. Porque, cara, que negócio é esse? Aquela coisa para poder entrar, né? Um silêncio. E aí eu olhei aqueles operadores ali, porque ali tinha os operadores de renda fixa, renda variável, e eu olhei aquelas telas, 2, 3 telinhas, cheio de número. É aquela visão clássica do mercado, né? Muita tela, muito número, muita coisa piscando. Muita coisa piscando, aqueles números. Eu fiquei impressionado. Eu falei, meu Deus, que negócio é esse? Que negócio magnífico é esse? Se você me perguntar o que foi o call, eu não sei de nada, porque eu estava ali olhando, estava tendo call, lógico, e eu olhando o pessoal fazendo as suas operações. E aí, Cláudio, eu acho que nesse momento que surgiu em mim a paixão pela finanças. Porque eu lembro que eu saí dali e falei assim, eu quero trabalhar nesse lugar, ponto. Eu quero trabalhar nessa mesa de operações. E voltei para a área de risco, empolgado, lógico, com muita vontade. E ali eu fui construindo a minha carreira, né? E isso não aconteceu logo. Nesse período, eu acho que é até interessante para até chegar lá, porque eu estava na área de risco e depois de uns 2 anos, 3 anos, eu mudei para a área de controle de investimentos, que era na mesma gerência ali, teve só uma mudança. Então, eu tive um outro aprendizado, né, de conformidade, etc. E foi um outro aprendizado bacana também. Então, você junta risco, controle, conformidade. Então, você vai agregando conhecimento e experiência ali. Curioso isso aí, né? Porque eu acho que a maior parte das pessoas, quando visualiza a atuação no mercado financeiro, já pensa em trabalhar... muita gente, não todos, né? Mas já visualiza a atuação num front office, numa mesa de operação, naquela, não é só isso, no Wall Street, né? Naquele Lobo de Wall Street, sabe? Aquela visão do filme, assim. E, na verdade, o que você está trazendo aqui são alguns tijolinhos que foi sua base, que você colocou, que foi o risco, que foi a conformidade você falou, né? E depois você deu continuidade nessa jornada, né? Então ela foi o fundamento disso. Foi um fundamento, você já fica com a casquinha ali melhor, né, cara? Claro. Uma construção melhor. Legal isso. E aí surgiu uma oportunidade 4 anos depois que eu entrei na mesa de operações. Eu falei, caramba... Você tinha visualizado. Que eu tinha visualizado. E eu falei, vou participar desse processo. Participei do processo de seleção e, para minha sorte, eu fui selecionado. E aí ingressei na mesa de operações. Eu ingressei numa gerência financeira, onde era mesa de operações, renda fixa e renda variável. Tá? Eu entrei para fazer par junto na renda fixa, com os colegas da renda fixa. E aí, Cláudio, minha vida mudou. Primeiro que eu já entrei, já me sentindo o cara. Eu estava entrando naquele quadrado que eu sonhei muito entrar, e aqueles numerozinhos aparecendo na minha frente que eram difíceis de entender no início, mas ali eu comecei a minha carreira. Então, ali sim, o amor ainda aumentou mais ainda, e eu
E aí você tem que estudar mais. Aí você tem que se dedicar bastante, porque, como eu te falei, eu saí de uma equipe fera e fui para outra equipe fera também. Pessoas muito boas, de conhecimento de mercado, de experiência. Tinha visões diferentes essas equipes? Você tem uma visão diferente, né? Perfis diferentes? Você acaba tendo, né? Risco, você está olhando para um lado, uma visão diferente. O pessoal já do front ali, né, da mesa de operações, eles estão olhando outra coisa, eles já estão olhando o mercado. Eu não vejo o pessoal de risco muito assim, eu quero sair para tal lugar. Agora, o pessoal que está no front ali na renda fixa, renda variável, fundo imobiliário que é gestor, o cara está querendo ir para outro lugar, está querendo ver outra coisa. Tem um pouco de diferença, eu vejo assim, um pouco de diferença. Tem que ter um pouco mais de energia no sentido de trazer novas operações, de movimentar a carteira. Exato, aí tem uma outra parte de gestão da carteira que legal, essa a gente vai, você tem que trazer isso para você. Então ali na renda, aí tá, assumir, e aí você assume ali na base também, né? E ali foi onde eu criei as minhas oportunidades, né? Quando eu entrei na mesa de operações ali e fazendo junto com o time a gestão de renda fixa, e eu criei minhas oportunidades. Como que eu criei essas oportunidades? Primeiro eu tive que estudar, fazer pós-graduação em MBA em finanças, era pouco, aí eu fui fazer um mestrado para me aprimorar. A formação técnica... Para formação técnica você precisa, porque você tem que desenvolver ali, você tem que acompanhar o pessoal, e estudando muito, aprendendo muito com os gestores, porque pensa o seguinte, você está numa fundação grande, você tem acesso a todos os gestores que você quiser conversar, economistas, e isso te ensina muito, Você vai ver uma carteira, por que o cara está comprando isso, por que o cara está vendido nisso, e, isso tem a ver por conta da taxa de juros, com a curva de juros, a economia está assim, olhando para frente, como é que está, então assim, aprende muito com esses gestores. E ao longo dos anos, muitos anos mesmo, as oportunidades foram surgindo ali dentro da gestão de renda fixa, né? Cresceu bastante, a renda variável foi para uma outra gestão, uma gerência diferente, então ali a gente ficou somente em renda fixa, e aí renda fixa, título público, fundos terceirizados multimercado, gestão de um fundo próprio, onde você podia você pode operar curva de juros, câmbio, você imaginar ali que permite o regulamento. Ali já era uma oportunidade para contribuir com a gestão, né? Exatamente. Você já tinha um pouco mais de oportunidade de participar disso, né? O tempo todo participando, porque assim, na hora que... continuando, e tinha mesa de operações também, então a gente fazia as operações, a gente fazia a gestão e fazia a operação também dentro da mesa. E aí, como você colocou, ali você já está fazendo. No primeiro momento, cara, quando eu entrei, já era a gestão de carteira própria. Aprender a fazer gestão, o que a gente vai comprar, por que a gente está comprando isso, né? E à medida que você vai crescendo, porque eu te falei, as oportunidades foram surgindo, e cada oportunidade que surgiu, eu me sentia preparado para ela, para aquela oportunidade. Então, abri uma porta, estou aqui. E me mostrava de qualquer jeito para poder tá ali naquele lugar onde eu queria. Vou puxar um gancho aí. Tá. Tô falando muito, você por favor... Não, vou puxar os ganchos aí pra gente não perder essa oportunidade. Você se sentia... deixa eu melhorar. Antes de assumir o seu próximo nível, o seu próximo cargo, você sentia que estava 100% preparado ou você também se permitia se desafiar? Ou seja, eu já entendo boa parte disso, não estou 100%, mas eu me permito ir lá e me envolver com isso. Qual que era o Reinaldo? O Reinaldo já era 100% preparado ou se permitia? Cara, eu vou falar qual é o Reinaldo. É um Reinaldo que pensa bastante e tem seus medos, lógico, eu acho que todo mundo tem seus medos. 100% preparado, na hora que eu queria ir, eu falava assim, tô 100% preparado. Eu me vendia pro diretor, que eu me vendia, né? Tô 100% preparado. Mas na hora que você vai começar a dar aquele medinho, né? Cara, não é bem assim. Da novidade. Eu tô 90%, 80% preparado. Mas você tem que entrar com vontade, você tem que aproveitar a oportunidade, porque você mostrou que você dá conta. E você tem que correr atrás para chegar nesses 100%, para chegar nesses 99,9999%, porque talvez não vai ser perfeito, nunca é perfeito, mas você tem que ir atrás. E foi o que eu fiz em cada oportunidade dessa. Eu fui atrás, galgando, buscando, e assim, e interessante que à medida que você vai crescendo, você vai tendo muita técnica, mas você tem que ir aprendendo outras coisas também.
porque você está virando um analista mais sênior, né? E você tem as suas teses que você está defendendo, que você acha que é legal para aquele portfólio. E você tem que defender aquilo. A primeira coisa que você tem que convencer é o seu gestor. Ali, na hora que você convencer o seu gestor, você vai ter que ir para um colegiado defender aquilo. Então, você vai pegando esse skill também. Né? Você vai aprendendo como falar, como se portar, né? Diante de uma reunião, diante de um gestor. Você sabe que essa habilidade de conexão é uma habilidade que eu vejo muito forte em você, né? Não só o domínio técnico, mas a habilidade de conexão com as pessoas, saber trazer elas para a mesa e decifrar alguns assuntos. Eu vejo que é algo que é um skill muito forte que você tem, e não é todo mundo que tem, né? Mas em termos de desenvolvimento, né? Como é que você adquiriu essa skill, né? É prática? É treino? É nascer com isso? Como é que você acha que as pessoas conseguem... como é que você consegue ensinar um pouco disso para as pessoas? Tá bom. Como é que eu comecei a descobrir isso? É lógico que fiz curso de oratória, etc. Mas você faz o curso, mas você tem que praticar. Senão você esquece. Vou mexer em Excel, chega uma hora que você esquece. Com certeza. Mas eu comecei a observar os meus gestores. Então, assim, durante esse período meu de carreira, eu tive gestores e eu tive chefes. Sempre tive gestores, mas eu sempre separei gestor de chefe. Eu classificava ali o gestor e o chefe. O chefe era aquele mais... Ele finge que... Finge não, né? Não é essa a palavra. Mas ele te escuta, mas... Cara, deixa pra lá. O chefe, ele parece que não tá olhando a equipe. Ele olha a equipe, mas não tá olhando a equipe. Você acha que ele não tá presente. É o que ele quer, por mais que você fale, é o que ele quer. Tive isso. Você tem que saber lidar com isso, ponto, e acabou. Dá pra sentir isso, no relacionamento. Muito. E eu tive os gestores. E nesses gestores, quando eu ia para as reuniões, eu ficava observando esses gestores, como eles se comportavam diante de uma reunião, como eles se comportavam diante das pessoas. E você vê uma diferença clara entre o gestor e o técnico. Não é que o cara é bonzinho ou ruim, ele não tem que ser bonzinho, ele não tem que ser ruim, ele tem que ser justo. Mas o gestor ali, ele sabia, cara, você está ali no colegiado, você tem todos os pensamentos ali, você tem... Cada um tem os seus objetivos ali, tem suas vontades, às vezes, né? Divergência de opinião. Divergências, então, o que mais tem... O colegiado é meio que para isso, né? Exatamente. Então, você tem que convencer aquele colegiado. Mas sempre tem um que é aquele que traz um probleminha para você, que te tira do sério. Só que eu comecei a ver aqueles gestores que permaneciam ali e passavam o que tinha que passar. Às vezes ganhava, às vezes perdia. Então eu comecei a olhar isso, entre o gestor e o chefe. O chefe chegava, muitas vezes perdia, tá? Porque o cara estoura, é o perfil dele, né? Estoura. E aí volta para trás, a gente tem que construir tudo de novo. Então a partir disso eu comecei a separar. Isso também é um aprendizado. Você vai começando a olhar, né? Que te traz ali... para você um ensinamento, não só técnico, mas lidar com pessoas. E aí depois fui fazer algum curso de oratória, etc., para aprimorar. Mas foi mais ou menos isso, olhando, aprendendo com eles e tentando fazer igual. Então, isso é um aprendizado. Até hoje, assim, porque se você pensar, Cláudio, eu tenho uma visão seguinte. Cara, você vai sentar, você vai estudar finanças, você vai estudar matemática, estatística, o que for. Você vai aprender. Depende, uns aprendem um dia, outros em 2, 10, 15. Mas lidar com as pessoas, isso é um aprendizado contínuo. E você tem que saber como lidar com cada pessoa. Então, isso eu acho que você tem que buscar em você, assim, observar bem. Porque eu brinco com você, a forma como eu falo com você pode ser diferente com outro colega. Sim. Entendeu? Com outro colega. Então, lidar com pessoas é uma arte, para mim. É uma arte. E não só isso, eu acho que é uma habilidade que vai ser cada dia mais valorizada, né? Sim, sempre vai ser valorizado, porque... E aí é onde eu acho que entra o gestor, né? Porque o gestor, ele não vai fazer nada sozinho. Eu acredito muito em trabalho em equipe. E quando você, dentro da sua gestão ali, você tem várias pessoas diferentes, que você tem que tratar com elas. Mas quando o cara consegue tratar com todas iguais, né? Ele domina aquilo ali, ele ganhou a equipe. Ele já deu um passo enorme na gestão dele, porque você trouxe a equipe para você. E juntos vocês vão construir o portfólio onde vocês querem chegar.
tá? E as pessoas vão acreditar nesse gestor, vão confiar nesse gestor, as pessoas vão ver que na hora que ele tem que falar não é não e, putz, é o não, acabou, o sim é o sim. O cara tá presente com você, o cara tá ali junto com você. Então, assim, é uma arte você tá lidando com pessoas. E aí a técnica vem junto, porque na hora que você tá dominando isso e todos os técnicos ali, cara, eu entendo muito, assim, que a gente vai voar, Cláudio. Sim, com certeza. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, compartilhar e dar um like também. Aqui a gente está buscando trazer as regras não escritas do mercado financeiro. Então, se você gostou e está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreva, que ajuda bastante o algoritmo do YouTube. Eu queria trazer um ponto aqui, que é sobre os diferentes mandatos que você já teve, as águas que você já navegou, e aí já com o chapéu de gestor, né? Você já coordenou ali a mesa de operações, depois esteve ali gerenciando a renda fixa, né? Onde a gente trabalhou junto ali no sentido mais próximo, e hoje você está coordenando essa parte de fundos imobiliários. Eu vejo muito que a habilidade do gestor, ele não é se apegar a uma caixinha, a um mandato, né? Ele, por exemplo, você iniciou lá na mesa de operações, né? Chegou a coordenar, você poderia fazer a escolha de ficar preso ali, né? E querer agarrar aquilo, mas o perfil de um gestor é ele trabalhar com novos desafios, novos mandatos e ter a habilidade de se adaptar. E você, acredito eu, fez e faz isso muito bem, né? Quando você foi para a renda fixa, quando você foi para o fundo imobiliário, você teve e está tendo mandatos de sucesso. Qual que é a sua linha de pensamento em relação a isso, em relação à gestão e a cabeça que o gestor tem que ter para conseguir essa adaptabilidade? Tá. Bom, ali por volta de 2013, se eu não me engano, eu passei a coordenar, então, a renda fixa, a mesa de operações, como você colocou. Virei gerente, né, gestão lá da renda fixa, dessa mesa de operações, substituição do diretor. Então, assim, um caminho muito bacana, não sozinho, com a equipe sempre, uma formação de equipe sempre muito legal te ajudando ali. A gente não está fazendo nada sozinho. Eu não cheguei nisso sozinho, tem uma equipe por trás que me ajudou muito e essas pessoas vieram junto também, crescendo. Hoje estão dentro da fundação, estão espalhadas por esse Brasil todo aí na parte de finanças. E depois, agora eu estou coordenando fundo imobiliário. Então, assim, uma mudança, né? Porque você está saindo de renda fixa, onde foi minha vida profissional quase toda praticamente, e de repente eu fui para um novo desafio. Esse novo desafio, ele aconteceu quando você está numa posição dessa estratégica, seja em qualquer lugar, né? Qualquer empresa, você está gerente, você está coordenador, você está diretor, né? Você não é, você está. E a gente sabe que uma posição estratégica dessa a qualquer momento pode mudar e faz parte, tem um período ali, um ciclo, né? E aí, esse ciclo meu na renda fixa meio que há 1 ano e meio atrás, parece que vamos dar uma paradinha e quero te fazer um convite para vir tocar a parte aqui de fundo imobiliário. Você topa? Poxa, topo, desafio novo, maravilhoso, isso é bom, mexe com a gente. E aí fui para a coordenação de fundos imobiliários, onde eu estou 1 ano e meio ali, muito bem recebido por uma equipe também de feras que a gente trabalha lá, porque é uma gerência imobiliária onde tem a coordenação de fundo imobiliário e tem a coordenação de real estate, né? E muito bem recebido para esse pessoal. Mas quando você olha, essa mudança, ela mexe um pouco com a sua cabeça no início ali. Você, cara, peraí, será que aconteceu alguma coisa? Será que é isso mesmo que eu quero? E Cláudio, no final, cara, é gestão de finanças, é gestão de trazer retorno. Tá? Sair da renda fixa para uma renda variável, né? Para cuidar de imóveis. Mas a introdução, o início ali de uma análise financeira, ela não muda. O que está mudando é o ativo lá. Por exemplo, no crédito lá, a gente vai comprar uma debênture, a gente vai abrir aquilo ali, vai fazer um estudo, vai fazer uma precificação, etc, etc. Fundo imobiliário é a mesma coisa, só que em vez de eu estar fazendo com a debênture, eu estou fazendo ali com um imóvel, né? Respeitando as características. Respeitando as características, né? Etc, etc. Então, assim, vou te dizer que respirei, né? E falei assim, novo desafio, e isso vai ser muito bom para mim. E tem sido excelente. Eu até aconselho, né, você experimentar
novas caixinhas ali dentro da sua linha ali que, por exemplo, no nosso caso, finanças, né? É o que a gente faz, é o que a gente aprendeu a fazer. Só que finanças é um mundo. Sim. É um mundo de gestões. Eu estou Sim. falando disso aqui, fundo imobiliário, tem um cara de derivativo que só mexe com isso, tem um cara que só mexe com câmbio. Então é um mundo. E quando eu olho para isso, eu olho assim, pô, mais uma coisinha bacana ali no meu currículo, na minha experiência, né? Sim. E tá sendo ótimo. Aprendendo bastante, fazendo bastante. Uma equipe ali que tá ali comigo, que ensina bastante, porque eu não tenho isso, sabe, Cláudio? Você me conhece. Eu sei. Eu não sei, eu vou atrás. Sim. Eu não sei, eu falo para a equipe, não sei, me ensina isso aqui. Não existe isso, eu sou o cara, não tem. Não tem isso da minha parte. Eu acho que esse conceito do gestor tem que ser, né, aquele Deus que sabe tudo, isso aí é um conceito muito antigo aí de gestão. O gestor ele tem que ser um bom condutor, né, das coisas, ele tem que saber trabalhar com todas as variáveis, tem que saber uma comunicação executiva, que é uma comunicação diferente. Sim. O coordenador, ele tem que ser um bom elo com técnico e alta administração. Então, são perfis e formas diferentes, mas é uma habilidade também, ela é treinável, minha visão, treinável, mas rara. Então, por isso que eu acho muito legal ver a sua atuação nisso, né? A sua adaptabilidade, porque eu acho que a maior parte dos gestores, eles se fecham muito em um mandato só, em uma tentativa de excesso de controle, né? Que é algo que eu não vejo em você, e é algo natural, assim, né? Por isso que eu tô achando tão legal você trazer isso. E mudando um pouco aqui, dentro da mentoria, né? O nome da mentoria agora é Track Record. Track Record. Gostei do agora nome. eu tenho o podcast Track Record e a mentoria chama Track Record. Vai ser todo um ambiente Track Record. Legal aí para todo mundo saber. Seja de sucesso. E lá eu abordo a questão dessa dupla moeda, né? O que é a dupla moeda? É a face da moeda que é técnica e a outra que é soft skill, né? Que a gente já abordou aqui outras vezes. E aí eu queria trazer essa questão de network e habilidade de ler pessoas, né? O quanto que isso te abriu portas. Quanto que estar bem conectado com boas pessoas, com pessoas sérias, te trouxe oportunidades. Tá. Vamos lá. Deixa eu tentar pensar um racional aqui. Eu penso o seguinte, Cláudio, vamos pensar aqui. Um bom técnico, ele vai abrir porta, ele vai sentar numa sala, ele vai voar, tá? Mas bons relacionamentos e confiança vai te manter nessa sala e vai te fazer crescer. Então, assim, relacionamento é importantíssimo. Você ter relacionamentos é importantíssimo. Você vai ser técnico, você vai crescer, mas esse relacionamento, a confiança que você passa para as pessoas vai fazer um diferencial na sua carreira. Então, eu acho que essas duas coisas juntas é o diferencial para a sua carreira, se é uma carreira que você quer, que você almeja ser gestor, seja gerente, diretor, CEO de uma empresa. Você precisa disso. Eu acredito muito nisso mesmo. É porque tem o perfil do lobo solitário, né? Que é uma pessoa extremamente técnica, mas gosta de fazer aquele trabalho mais isolado e tudo mais. Mas isso até certo ponto vai trazer o desenvolvimento, mas também pode trazer aquela estagnação em determinado momento. Pode. Né? E aí você vê diferenças, né, Cláudio? Assim, quando a gente está trabalhando com diversas pessoas na equipe, você olha o perfil daquela pessoa, você identifica o perfil daquela pessoa. Tem pessoas assim que você olha, cara, esse cara tem que ser especialista, ele está na área técnica. Talvez se ele for para a área de gestão, vai atrapalhar a carreira dele. Ele não tem esse perfil de gestão. E isso faz parte. O cara vai ser um excelente técnico de sucesso, etc. A gente vê isso muito no mercado financeiro, o tempo todo. E tem aquela pessoa que já tem aquele negocinho para gestão também, entendeu? Você vê que ele é técnico, mas assim, ele vai voar na gestão, ele vai trazer o que eu preciso para o time, para a empresa, né? Porque eu tive uma grande... Quando eu comecei a minha gestão, e aí é outro ponto assim que tem que tomar muito cuidado e saber lidar com isso. Quando eu me tornei gestor,
foi difícil eu largar um pouco a área técnica. Eu tive dificuldade. Entendeu? Eu tive que conversar com amigos, aquele meu amigo lá, o gestor lá que me ensinou lá no risco, que hoje é um grande amigo meu, eu converso muito com ele, um cara experiente demais, e eu falava para ele assim, cara, não tô conseguindo largar a área técnica, não tô conseguindo ser só gestor. Ele foi seu mentor. Foi meu mentor. Assim, tudo que eu tenho que converso com ele, tenho grandes amigos no mercado financeiro ali, que a gente já estava junto, mas ele é um grande mentor. Então, assim, foi difícil para mim, assim, durante uns 7 meses, eu olhava ali aquela parte técnica e eu ter que deixar de fazer aquilo ali para cuidar de gestão. A gestão da carteira, a gestão administrativa, porque também vem para você, tem muita coisa administrativa dentro de uma empresa para você responder, auditoria externa. Então, assim, é complicado. E chega um momento que você não faz nada bem feito, né? Você não faz nada bem feito. Não consegue fazer a parte técnica bem feita, a gestão... nem a gestão bem feita. E aí deixa a escolha, né? E a escolha. E aí eu falei, não, vou largar isso aqui, porque isso aqui eu nunca vou perder. Eu não vou perder isso aqui, eu vou ganhar isso aqui agora. É um novo skill para mim, entendeu? Então, eu demorei um pouco. E eu tive uma ajuda, assim, né, um mentor para me auxiliando. Eu tinha um gestor na época também, que era o meu gestor ali, e me cobrava muito isso. Larga isso aqui um pouco, e você tem que vir para cá. E na hora que virou essa chave, larguei de vez, fui para gestão. Adoro ser gestor, é maravilhoso, é muito bom. Fazer gestão de pessoas, é muito bom fazer gestão de carteira com essas pessoas ali que estão contigo. É como eu falei, não dá para fazer sozinho. Você tem que ter pessoas. Um sênior que já está ali há algum tempo já no cargo, já amadureceu todo esse aspecto técnico, já faz entregas incríveis e tudo mais, que tem vontade de ser gestor, mas está estagnado. Tá. O que você acha que tem que ser o comportamento dele a partir desse momento, né, que ele identificou que está estagnado, que já tem todas as competências técnicas? O que você acha que ele deveria buscar para estar preparado para um próximo cargo? Eu digo estar preparado porque o primeiro passo é estar preparado, depois é ter a oportunidade, né? Cláudio, como eu te falei, o cara que está ali preparado, ou ele está tendo algum problema interno, assim, de como se comportar, de relacionamento, como eu te falei. Esses relacionamentos são importantíssimos para que ele possa chegar nessa gestão, senão dificulta um pouco, né? E você fala em termos de compatibilidade. Compatibilidade. Então, assim, eu acho que procurar relacionamento e, pessoalmente, eu fiz da minha forma. Como que eu fiz da minha forma? Observando. E nessas observações, eu mudei o meu jeito. Eu tinha um jeito. Eu tinha um jeito de ser o Reinaldo técnico analista. Mas eu queria ser gestor. E para eu ser gestor, eu comecei a pegar desses meus gestores os pontos positivos de gestão para que eu pudesse aperfeiçoar isso e buscar ser gestor. Legal isso, hein? Tá? Então, eu fiz dessa forma. Eu procurei dessa forma. Foi uma forma que eu procurei. Eu não procurei um curso de gestor, eu não procurei um mentor de gestor, que eu acho que hoje você tem isso, e é muito legal. Eu vou procurar uma mentoria para me ajudar. Bacana, eu não tinha isso ali na minha época, né? E, então, eu usei essa técnica, essa forma de eu buscar, e para mim foi sucesso. Eu consegui um sucesso dessa forma. Então, assim, o que eu acho que tem que fazer, ou vai dessa forma, ou você vai procurar uma mentoria para ver onde estão seus pontos fracos, onde você tem que melhorar. Nesse relacionamento, muitas vezes você acha pessoas bacanas, amigos, que vão te dar ali alguns toques. Olha, cara, você quer isso? Faz dessa forma. Entendeu? Eu acho legal essa parte da mentoria, não só porque a gente trabalha bastante essa questão da mentoria aqui, mas a visão de alguém de fora pode trazer aquele insight, né? Algo que você não está vendo ainda. Ou seja, às vezes você está travado em algum tipo de comportamento e você não está vendo. E alguém de fora bate o olho e fala assim, mas você está com esse comportamento, isso está te travando. E pode te ajudar nisso, né? Mas o que você trouxe aí, que eu acho que é um grande insight, acho que ninguém tinha falado sobre isso aqui, é flexibilidade. Sim. Se permitir ser flexível para novas oportunidades, para estar preparado para alguma coisa diferente, né? Não ter síndrome de Gabriela, né? Não é fácil, tá, Cláudio? Porque mexe com você, né? Sim. Você fica ansioso, ansiedade mexe com você. Mas você tem que estar centrado, você tem que estar com esse objetivo
ir atrás dele. E aí, como eu coloquei, ou você vai por esse caminho que eu fui, ou hoje tem a mentoria que ajuda muito as pessoas. Eu conheço muitos amigos que estão iniciando, amigos que já estão também um tempo aí de mercado financeiro, que estão com mentorias e estão melhorando. Sim, entendeu? Sempre tem espaço. Estão melhorando. Quem sabe no Track Record de mentoria não esteja aí também agora, futuramente. Não, com certeza. Do mais júnior, que ainda está entrando no mercado, até o executivo mais sênior, existe espaço para isso. Ele tem alguma coisa para aprender e para ensinar também. Né? Mas aí, mudando agora um pouquinho para a gente falar um pouquinho de mercado, vamos lá. Falar de renda fixa e mercado de fundo imobiliário. Né? Para você que já navegou nos dois mundos aí, navega, é algo fácil. Mas como é que você está vendo essa dinâmica aí dos fundos imobiliários com relação a esse ambiente de taxa de juros? Né? A gente ainda está num ambiente de taxa de juros muito alta no Brasil, e o fundo imobiliário tem essa correlação, né? As taxas de juros muito altas acabam influenciando de uma maneira mais negativa, a perspectiva de queda traz um potencial. Mas como é que você está enxergando essa potencial queda e a valorização dos FIIs? Sim. Bom, vamos lá. Renda fixa, esses níveis de juros aí que a gente está vivendo, fica complicado, né? Fica complicado você pegar um capital para correr mais risco um pouquinho, né? Então você tem que estar muito... conhecer muito aquele portfólio, muito aquele ativo para você falar assim, esse aqui eu vou correr mais risco. Sim. Porque 15% de juros, é muita coisa. Cara, uma NTNB no nível que está, chegando a bater 7,5%, você olha assim, vou colocar aqui, sentar e ficar quieto. Se você pegar fundos de pensão hoje, eles estão fazendo isso, né? Sim, claro. Você está saindo do risco, marca aquilo ali na curva, ou seja, você está levando até vencimento, né? E sem risco. E IPCA mais X aí, que vai te trazer um grande retorno. E aí a gente está falando de 15%, mas esse ano a gente ainda está falando em corte de juros. Vamos lá, você escuta o mercado, 12,5%. Para o Cláudio ainda é muita taxa. É muita taxa. É muito juro ainda. Os juros ainda. Se você pensar um tempo atrás, a gente estava falando de 8%, a gente já estava achando alto. Agora a gente está falando de 12% aí que a gente pode chegar no ano. Então, assim, a renda fixa, ela se torna forte, né? Você não precisa correr e está com um grande retorno aí. Olhando para o mundo de fundo imobiliário, e aí como você colocou, você tem uma correlação ali que com o juro alto, esses ativos de fundo imobiliário tendem a ser mais baratos, né? Para você poder entrar. Então, assim, ano passado foi um mercado imobiliário que andou muito de fundo, muito mesmo. Você vê aí hoje, a gente avaliando aí, você tem segmento de shoppings, segmento de logística que andou bastante, valorizou bastante, mas se você entrar dentro desse segmento e olhar alguns fundos, você ainda tem upsides ainda para crescer, né? Você ainda acha fundos ali com crescimento que você ainda vai... Que ainda está muito machucado, Exato, né? que você vai surfar ali um ganho dentro de shoppings. Olhando ali para o mundo de tijolo, que esse sofreu bastante e sofre, né? Esse sim eu vejo ali uma perspectiva de ganho com esse fechamento de taxa de juros. Então, na hora que você vê esses juros baixando aí, né? Você acredito muito que esse segmento vem trazer bons retornos para você, para a carteira, para o portfólio, para quem está investindo nesse segmento. Nos fundos de papel também? Fundo de papel também. Hoje, se você pegar o índice FIX, ali, se eu não me engano, 40 e poucos %, fundo de papel andou bastante também, né? Porque você tem ali fundos indexados a IPCA, você tem fundos indexados a CDI, fundos híbridos ali, IPCA e CDI, e acaba sendo um hedge ali para você também dentro da sua carteira, do seu portfólio de fundos imobiliários, né? Mas também trouxe bastante ganho para a carteira. Sim. Estão um pouco caros agora também, se você pegar ali o PVP deles está próximo de 1 ali, ou outros já estão até um pouquinho maior de 1, então, ou seja, se olhar em relação ao valor patrimonial, né? Você não tem muito ganho ali, mas andou bastante e muito bom. CRI ali, fundos de CRI. Incrível. Reinaldo, indo para outro bloco agora, um bloco mais de fechamento, depois a gente vai fazer aquele bate-bola. Tá bom. Inclusive, o bate-bola foi uma sugestão do Reinaldo. Ah, foi. Foi uma sugestão sua. Que pena. Agora você tem que participar. Vamos lá, um conselho de ouro, né? Se você pudesse, é o que baseia todo esse programa aqui que eu estou fazendo, né? Se eu pudesse pegar o Reinaldo, voltar no tempo, com a cabeça de hoje e dar um conselho para ele
dar uma turbinada na carreira dele, ou seguir com mais confiança, ou com mais clareza, que conselho que você daria? O que você falaria para você mesmo de 10, 20 anos atrás? Eu mudaria só uma coisa, né? Hoje eu vejo os jovens entrando no mercado de trabalho, mas aí também é o time, né? Estou falando de 25 anos atrás. 25 anos atrás você não tinha esse gama de informações, a internet, o mundo, né? É muita informação pra gente hoje. A gente não tinha isso. Eu mudaria só uma coisinha. Mais jovem, ali quando eu estava na faculdade, olhar mais para esse mundo de finanças, porque talvez eu entraria mais bem preparado, que nem entram os jovens hoje dentro do mercado de trabalho. O resto não mudaria nada, Cláudio. Eu acho que foi um caminho que eu segui, legal pra caramba, muito bom. Aprendi muito com todos os colegas que eu passei e aprendo hoje com os novos colegas que a gente está trabalhando juntos. Porque a vida é um aprendizado, cara. Não fica pensando que a gente sabe tudo, a gente não sabe tudo. Todo dia eu aprendo. Todo momento eu estou aprendendo. Dentro do trabalho, e não só a parte técnica, mas todo dia eu estou aprendendo com gestão, com gestores. Eu olho meus gestores e vejo o que é bom deles e quero ser igual, entendeu? Então eu estou aprendendo com eles, deixando isso aqui que eu fiz, que eu acho que não está legal e vou... É um mapeamento seletivo, né? Seletivo. Você mapeia, espelha aquilo... E vou para frente, vou tentar. Mas o que é bom. O que é bom, lógico. Ruim, então assim, Cláudio, eu acho que talvez eu mudaria lá no iniciozinho aquele amor maior no início por esse mercado financeiro. Mas isso não me atrapalhou em nada. Então assim, como eu te falei, eu não mudaria nada, eu faria da mesma forma que eu fiz. Legal. Falando de track record, o que define um profissional que tem um bom track record, que ele é um profissional que é impossível de ser ignorado? Você olha para ele e fala assim, cara, eu queria esse cara na minha equipe, eu queria trabalhar com ele, eu queria chamar ele para próximo. Tá. Vamos pensar assim... Primeiro é aquela pessoa que ama o que vai fazer, né? Então, numa entrevista, você já consegue ver isso. A forma como o cara fala, etc. Muitas vezes você consegue identificar isso. Se é uma primeira pessoa que você está conhecendo, fica um pouco mais difícil, mas você vai conhecer ele numa entrevista. Se é uma indicação, fica mais fácil de você, ali, em certo momento, conhecer a pessoa. Mas, assim, uma pessoa preparada. Então, você tem duas vertentes. O que eu quero contratar? Eu quero uma pessoa que está começando ou eu quero contratar uma pessoa já com uma bagagem, um analista com bagagem. Um analista com bagagem, você vai pegar o currículo dele, você vai ver o que ele fez. Hoje, a gente tem a questão das certificações. As certificações são... Você vai me dizer, ela é tudo? Ela é um complemento, no meu ponto de vista. Ela chancela ali um pouco o seu conhecimento, porque eu acho que a técnica, o dia a dia, ele é super importante. Ele é 90 e tantos %. Sim. E a certificação, ela vem para chancelar ali o seu conhecimento. Interesse também, né? Interesse também, lógico. E hoje a gente tem aí no mercado financeiro excelentes certificações que trazem conhecimento, chancela o que você tem, você acaba aprendendo, mas o dia a dia, o que você faz muita diferença, Então, assim, trazer uma pessoa que seja fair com a equipe, né? Inteligente ali, quando eu falo inteligente, sabe do que está falando, o que está fazendo, naquilo que ele quer trabalhar. Né? E aí, para um cara desse, a certificação ela é o diferencial, talvez, porque às vezes você vai ter dois caras maravilhosos e, qual o critério de desempate que eu vou utilizar aqui? Muito parecido às pessoas ali, sua forma de tratar, etc., talvez seja a certificação. Já ali para um cara que está começando, que não seja um estagiário, ali, que você precisa de um analista júnior, um pouco de experiência também ali, né? Na área técnica é bastante importante. E aí você vê nesse pessoal mais jovem, eles vindo com muita certificação. Eu pego o currículo assim que o cara, até eu falo, se tivesse metade disso aqui eu tava feliz, né? Muita certificação mesmo, mas falta a bagagem, falta a casca ali. Mas isso mostra que ele gosta daquilo, isso mostra que ele tá com vontade de seguir aquele caminho. Porque ninguém vai tirar uma certificação. A certificação não é fácil de tirar. Se você não tem pra gente aqui que já tem um conhecimento, já tá no dia a dia, você vai lá fazer uma provinha, você tá tão acostumado com aquilo que você esquece de um detalhezinho e você acaba errando. Então, para essa pessoa que nunca teve nada, estudar aquilo ali novo, é um desafio que você também tem que colocar ali como um ponto positivo. Então, assim,
ter um pouquinho de técnica, saber... Você já vê ali no Júnior ali que ele já está começando a ter esse lado skill dele, assim, que ele olha e sabe falar na hora certa, sabe escutar, entendeu? Isso é muito bacana, assim, quando você identifica isso numa pessoa e traz para dentro do seu time. Ótimo. Sobre futuro profissional, né? Essa questão da IA, né? A parte técnica, aqui eu tenho mencionado que a parte técnica tem sido muito resolvida e agilizada com o uso da IA, né? Mas o que você acha que vai trazer, que vai fazer com que um profissional seja um profissional caro, né? Não em termos de preço, mas em termos de entrega, né? O que é aquele jogador caro, que habilidades que esse jogador caro vai ter que ter no mercado financeiro para ter uma atuação competindo com uma IA? Primeiro, você tem a IA. A IA, ela não é um ser humano. E muitas das vezes você precisa do ser humano, como a gente colocou aqui agora. Eu tenho que defender uma tese para meu portfólio. A IA que vai lá falar com o board, não é a IA, vai ser a pessoa. Então, eu acho que a pessoa ainda, olhando no nosso segmento, tá, Cláudio? Falando aqui no nosso segmento, eu acho que a pessoa, ela ainda é muito importante. Então, aquele skill que eu te falei de a pessoa saber ouvir, saber defender a sua carteira, saber se colocar diante de uma reunião para defender ali, isso vai ter que existir. Eu acho que isso não tira. Então, esse é um diferencial, tá? A questão técnica também é importantíssima, mas o IA vem. Eu não sei para o futuro como é que vai estar isso, porque a evolução está muito rápida. Sim. Mas hoje veio para me ajudar muito, me ajuda muito. Me facilita muito numa análise, me facilita ganhar tempo para eu perder tempo, não é perder, para eu ganhar tempo analisando, discutindo com o time, gestão. Então a IA, ela no meu trabalho, no meu dia a dia, ela está acrescentando no sentido de agilizar as coisas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que... Pô, tô conversando com uma pessoa aqui num call, o cara coloca um negócio lá que eu ainda não escutei. Rapidinho eu tô aqui no IA, exemplo, e li em 3 segundos, já tô discutindo com ele. Já tô aqui falando com ele daquilo ali, li, já tô fazendo questionamentos, etc, etc. Então, assim, eu acho que não substitui o humano ainda, a pessoa em determinados segmentos de profissão. Eu acho que no nosso, ela vem a agregar. Não sei, em algum outro segmento, pode ser que destrua alguns mercados de trabalho. Eu acho que em algum momento vai ter IA no board. Sim. E vai ter IA em quem está propondo. Vai ser uma boa discussão de ver isso aí, vai ser uma boa discussão de IAs, né? Exatamente. Mas que vai ser um complemento, né, aos humanos, de fato, né? Espero estar vivo para ver, né? Porque tá muito rápido a evolução tecnológica está muito rápido mesmo. Cada dia aparece uma ferramenta nova que consegue automatizar algo que você achava que não ia ser automatizado. Sim, e quando você olha... Poxa, a IA, você vê hoje... Antes Excel, exemplo. Vamos para o Excel. Você acha que Excel é uma grande habilidade hoje? Eu acho. Para o profissional? Eu acho. Ainda gosto muito do Excel, faço muita coisa no Excel. Lógico, você tem outras ferramentas aí. Hoje, linguagem de programação, o cara... assim, acho o Excel importante. Mas dentro do meu trabalho, eu já estou procurando... A gente já tem pessoal ali fazendo programas com linguagem que otimiza isso, deixa mais rápido. Mas eu acho, sim, que o Excel ainda é uma ferramenta muito importante. Eu utilizo muito. Eu deixo para o time lá, pessoal do time, fazer a parte de linguagem de programação e programar para trazer essa informação mais rápida. E aí eu me perdi no que eu ia falar do Excel lá atrás, mas tudo bem, na hora que eu lembrar eu falo. Mas eu acho muito importante, sim, o Excel. Tá bom. Se você lembrar, você traz aí. Bom. Vamos fazer o bate-bola aqui? Vixe, Maria. Não, tá fácil, pô. Vamos lá. Um livro de cabeceira para quem quer ser um grande profissional. Vou até mudar, porque a Gisele trouxe um livro aqui que, nossa, foi super comentado, ficou super bom o corte dela e não era Gisele é a menina que gosta de ler bastante. Não, ela sempre tá dando dicas de bons livros, assim. E não é um livro tradicional de mercado financeiro, né? E é um livro talvez mais filosófico, assim, e foi uma grande recomendação. Um livro de cabeceira. Um livro que você acha que tem um impacto muito bom na carreira. Então bate-bola. Eu não tenho um livro de cabeceira, tá? Eu tenho vários livros de cabeceira, mas
Ele inicia, termina e eu esqueço, porque você sabe como é que eu sou com nomes, né? Para eu lembrar. Então, eu leio um livro e ele está ali. Vou dormir, estou lendo ele e tal, terminei, vou para outro livro. Então, eu posso falar meu último livro de cabeceira que eu estou terminando ali agora, que é Seja Egoísta com Sua Carreira. É um livro que eu ganhei. Do Luciano, né? Luciano, exatamente. Luciano Santos. Luciano Santos. Estou terminando de ler ele. Na hora que você lê o título, Seja Egoísta com Sua Carreira, você fala, cara, que isso? Mas eu vou deixar para as pessoas lerem e ver que não é bem o que o título está dizendo. Legal. Mas um livro bacana. Então, esse é o meu último livro de cabeceira. Meus livros de cabeceira são esses. Inicia, finaliza, vem um próximo. Tá bom. Depois você posta lá no seu LinkedIn os últimos livros. Os últimos livros, eu não vou lembrar, eu já estava aqui esquecendo. Aí o pessoal acessa lá. Tem uma coladinha aqui. Sem problema. Vamos lá. A maior virtude de um gestor de fundos? Disciplina. Por que eu acho a disciplina, assim, tem várias, mas chegou aqui na minha cabeça agora a disciplina. Cláudio, você realizar uma operação, um trade com o coração, é muito bom, né? Mas o coração não é um bom gestor, cara. Então a disciplina, ela te ajuda a você não ir com o coração, entendeu? Porque pode ser que lá na frente, a gente nesse mercado financeiro, Sim. a disciplina, ela é importantíssima. Então, a disciplina de você olhar o ativo, a disciplina de você abrir, de você precificar, de você estudar ele, e não ali pelo coração. A emoção, né? A emoção não é um bom gestor. Eu sei que na mesa de operação, ali com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, exato, tem que ter uma habilidade forte. O pior defeito de um analista que quer ser promovido? O que eu tenho visto hoje nos analistas é a ansiedade para crescer logo. Entendeu? Eu acho que esse é um problema. Hoje o analista chega, o menino chega ali técnico, no final do ano ele já quer ser analista, no outro ano ele já quer ser sênior, não quer passar por um caminho. Quer o seu lugar? Legal. Eu quero o lugar de muita gente também, mas ele quer já amanhã. Então, assim, essa ansiedade eu acho que atrapalha. Eu acho que tem que segurar um pouco a ansiedade, você tem caminhos a seguir, né? Então, a ansiedade da concordo, acho que o grande ponto aí é mostrar preparo e esperar a oportunidade. Sim. Na hora de investir o próprio dinheiro, renda fixa ou fundo imobiliário? Boa. Acabamos de dizer que com esses juros do jeito que tá, fica difícil você não ser renda fixa, né? Essa é um pouco injusta, né? Porque você pode compor um portfólio, né? Mas vamos falar de preferência. Assim, eu vou falar do meu portfólio, da pessoa física. Renda fixa e fundo imobiliário. Então, hoje, por alto aqui, meus investimentos, vamos dizer, pessoais, 70% está em renda fixa e 30% está no variável aí, né? Fundo imobiliário, lógico. Tem, como eu te falei, tem muitos fundos aí que tem upside, então a gente ali coloca o pezinho. Mas o fundo imobiliário de papel também é uma renda fixa que está ali, né? Também é uma renda fixa, está indexado a IPCA, está indexado a CDI. Sim. Mas aí, assim, dado o conhecimento que a gente vai adquirindo, você vai vendo em outros segmentos ali, como eu acabei de falar, segmento de tijolos. Se você está vendo que vai cair os juros ali, tem uma perspectiva de queda de juros, eu acho que esse é um segmento que vai andar bastante, então eu vou apostar nele, né? Eu penso o seguinte, renda fixa é meu arroz com feijão, que vai me trazer segurança, né? E vamos dizer assim que o fundo imobiliário seja a minha sobremesa. Depois que o feijão com arroz foi legal, aí vem a sobremesa. Legal. Uma verdade sobre o mercado financeiro que pouca gente tem coragem de falar. Pô, essa daí. Tem algo assim que você fala assim, pô, isso aqui não é tão glamuroso, não. Assim, do mercado financeiro, eu não vejo tanta coisa assim, não, mas vamos lá. O glamour de você chegar lá em cima logo no mercado financeiro não é bem assim, tá? Você vai galgando ali lugares ali, mas chega em um determinado momento que você olha e não é isso. Você, lógico, tem uma política, e quando eu falo política, não é política do lado sujo, né? Mas é uma política de relacionamento. Então, esse glamour, para alguns é glamour, para outros não. Então, para quem tá de fora pode ver o glamour, né? Para quem tá de fora vê o glamour, mas quem tá dentro ali no jogo não é bem um glamour. Então, você olhar lá em cima e ver que é tudo lindo, maravilhoso, não é bem assim, calma aí.
Então, você pode se assustar e dar um passo para trás. Mas é maravilhoso, eu gosto desse glamour. Legal. Reinaldo, você consegue resumir o Reinaldo em uma frase? Quem é o Reinaldo em uma frase? Uma frase com várias vírgulas, pode? Reinaldo filho, Reinaldo irmão, Reinaldo pai, Reinaldo marido, né? Reinaldo amigo, Reinaldo com muita vontade de vencer, com muitos objetivos ainda pela frente, que eu tenho que eu estou buscando. E Reinaldo com disposição, quer viver bastante, quer poder fazer o bem, quer poder ajudar pessoas, quer poder, como me ajudar e como me ajuda, eu quero ser eu mesmo. Legal. Reinaldo, você trouxe aqui uma verdadeira aula pra gente, tá? Obrigado. Eu agradeço bastante aqui, fico muito honrado de você. Você não só ensinou muito aqui, mas na minha carreira pessoal você me ajudou muito, me ensinou muito, me influenciou muito positivamente. Então eu sou muito grato por isso, tá bom? Queria te agradecer de coração. Parabéns pela sua trajetória, continua sendo assim. Achei incrível você trazer as questões, os valores pessoais primeiro nessa última frase. Então... acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem na nossa vida, né? Até antes da nossa carreira. Então, é a base, né, Cláudio? Obrigado. Eu que te agradeço, Cláudio, mais uma vez pelo convite. Eu desejo muito sucesso pro seu podcast, pro Track Record, pra sua mentoria também. É muito legal ver isso. Agradeço. Você também é um cara que... Enquanto a gente esteve junto, trabalhando junto, me ensinou bastante também. E continua me ensinando, né? A gente, nas nossas conversas, quando a gente pode, a gente acaba discutindo muitas coisas juntos. Então, sucesso, obrigado. E a gente vai se vendo por aí. Tá bom. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.